Olá, vamos dar início à aula sobre micronutrientes em que eu dividi em duas partes. Uma em que eu vou estar falando sobre as vitaminas, que é essa de agora, e uma outra que vai ser a próxima, né, que será a dos minerais. Então, começando sobre as vitaminas. Para início de conversa, eu trago a introdução, onde eu digo para você o seguinte: as vitaminas são divididas em dois grandes grupos. As vitaminas hidrossolúveis, que quer dizer basicamente o quê? Que são vitaminas solúveis em água. Essas vitaminas normalmente a gente não armazena, tá? Então vão ser vitaminas em que a gente precisa ter o cuidado de ingeri-las adequadamente todos os dias realmente. Então tem que ingerir adequadamente hoje, ok. Se você já não ingerir adequadamente amanhã, aí você já não está mais ok. Então você já corre o risco de ficar tendo uma deficiência, e aí você tem que ter cuidado para que essa deficiência não se prolongue. E tem as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em lipídios. Essas vitaminas lipossolúveis, elas precisam de gordura para serem melhor absorvidas. E além disso, uma outra característica importante das lipossolúveis é que elas normalmente são armazenadas no nosso corpo. Qual a diferença das hidrossolúveis, né, para as lipossolúveis nesse sentido? É que as lipossolúveis, por terem essa capacidade de armazenamento no nosso corpo, se você ingere uma vitamina lipossolúvel adequadamente todos os dias, e por um dia você não a ingeriu adequadamente, não necessariamente você já está com deficiência. Porque naquele dia que você ingeriu ela não de forma satisfatória, você vai estar usando a sua reserva. E aí, começando pelas vitaminas hidrossolúveis. A vitamina C, ou ácido ascórbico, ela tem ação antioxidante. O que é isso? Você vai me ouvir falar bastante, né, de antioxidante, então, para que fique claro, a ação antioxidante é o quê? É você ajudar no combate aos radicais livres. Esses radicais livres são substâncias produzidas naturalmente pelo corpo de qualquer pessoa. Nós produzimos radicais livres pela respiração, pelo exercício físico, né, também produzimos. Só que qual é o problema? A produção excessiva desses radicais livres, porque quando isso acontecer, os radicais livres em excesso geram um chamado processo de estresse oxidativo. E é esse estresse oxidativo que vai estar relacionado com a indução de doenças, com o envelhecimento precoce. Então a gente ingerir nutrientes com ação antioxidante, como é o caso da vitamina C, a gente vai estar ajudando a equilibrar esse processo todo e evitar o excesso de ação dos radicais livres. A vitamina C atua na produção e manutenção do colágeno. O colágeno é uma proteína importante, né, para a saúde, integridade e firmeza da pele. A gente tem a produção do colágeno, né, naturalmente no nosso corpo endógeno, né, e a gente pode também obter o colágeno via exógena, por meio, por exemplo, da suplementação. Mas não adianta você ficar se preocupando, né, com o colágeno do seu corpo ou o colágeno que você vem ingerir por algum suplemento, se você não tiver o cuidado com outros nutrientes que estão relacionados com a metabolização desse colágeno. A exemplo da vitamina C, que, como eu estou dizendo, é importante para que o colágeno realmente, né, surta efeito no seu corpo. A vitamina C também facilita a absorção do ferro não M. Eu vou falar ainda nesse curso sobre o ferro, né? Então calma, mas aqui eu quero que você entenda o ferro não M como um tipo de ferro. Esse ferro não M, ele é presente em ovos, que é uma fonte animal, mas basicamente o ferro não M, ele está presente em fontes de origem vegetal. Por exemplo, cereais, leguminosas, como é o exemplo do feijão, e nas hortaliças, como é o exemplo da beterraba. Só que esse ferro não M, o nosso corpo não consegue aproveitar ele tão plenamente assim. Mas existem recursos na nutrição, e nesse caso aqui existe um recurso bem interessante, que é o quê? O uso de vitamina C associado com esse ferro não M. Por quê? Porque a vitamina C auxilia na absorção desse ferro não M. Por isso que se você já foi a algum nutricionista e lá na sua dieta que tinha no almoço um feijão, por exemplo, e depois desse almoço o nutricionista indicou que você consumisse o suco de alguma fruta cítrica, pode ter sido por esse motivo, para que o suco dessa fruta cítrica que tem vitamina C ajudasse na absorção desse ferro que você tinha acabado de ingerir no seu almoço. Então, olha só que bacana, né? Ele também ajuda, na verdade, ela, né, a vitamina C, ajuda na prevenção de resfriados. E aqui eu faço uma grande observação, por quê?
Muitas pessoas sabem disso, já ouviram falar disso e acabam se utilizando daqueles comprimidos efervescentes que você coloca em água, sabe? Então, aqueles comprimidos normalmente têm uma quantidade muito considerável de vitamina C. Exemplo, 1 grama ou 1000 miligramas, né, que é a mesma coisa. E aí você tem que ter o cuidado do seguinte, se você consumir isso todos os dias, você pode acabar gerando, né, uma grande ingestão de vitamina C desnecessária. Por quê? A vitamina C realmente ajuda na prevenção de resfriados, como eu já disse e eu coloquei na tela para vocês. Porém, se você ingere vitamina C de forma adequada pela sua alimentação, você não precisa ficar se entupindo desses comprimidos efervescentes, porque eles vão ter uma quantidade que vão além daquilo que você precisaria. Então, eles vão ser úteis em momentos específicos, mas não para vocês ficarem ingerindo eles todos os dias. E a deficiência de vitamina C pode ser observada em casos como o sangramento de gengiva, tá? Então fica um alerta, né? Se você escova os dentes com facilidade, a sua gengiva sangra. Então fica como um sinal para que você fique atento, né? Atenta ao seu corpo. O corpo dá sinais. Então aqui é um tipo de sinal que está relacionado com uma deficiência de um nutriente, né? A vitamina C. E o excesso? Eu não falei que a vitamina C tem efeito antioxidante? Ótimo. Mas esse efeito antioxidante, ele pode ter um efeito contrário, que é o efeito pró-oxidante, se você ingerir vitamina C em excesso. Por isso, cuidado com o consumo de comprimidos efervescentes que eu já coloquei aqui como observação. Basicamente, tudo que é antioxidante, né, primariamente, se você ingerir em excesso, você gera o efeito contrário, o pró-oxidante. Isso é importante que você entenda pelo seguinte motivo. As pessoas costumam ter uma falsa ideia de que se aquilo é bom, quanto mais eu ingerir, melhor. Não necessariamente. A vitamina C, a gente está vendo que ela é boa, ela é antioxidante, mas se você passar de uma ingestão adequada, ou seja, se você passa a ingerir em excesso, ela já não é mais boa. Então, é bom em uma quantidade. A quantidade torna o efeito terapêutico, ou a depender da quantidade, você pode gerar um efeito tóxico. Anotem isso. E as fontes? Eu até já adiantei, né, da questão das frutas cítricas, mas aqui agora eu estou, né, citando algumas fontes, a exemplo da laranja, tangerina, morango, goiaba e uma das principais fontes, a acerola. E aqui, gente, vocês encontram uma tabela, você pode aí fazer o exercício agora de verificar em qual classificação você se encontra. Um exemplo, né? Se você for homem maior ou igual a 19 anos, você precisa ingerir uma quantidade, né, média geral para a população desse público de homens maior ou igual a 19 anos, você precisa ingerir 90 mg de vitamina C por dia. Então veja aí em que classificação você se enquadra para você ter uma noção do quanto de vitamina C você possa estar ingerindo, tá? Agora, eu não falei da tangerina? Então, em 100 ml de suco de tangerina há 41,8 mg de vitamina C. Ou seja, não é difícil você atingir as quantidades de vitamina C que você precisa durante o seu dia. Claro, a dica é que você contemple, né, a presença dessas frutas cítricas, porque aí facilmente, né, quando eu digo facilmente, se você tiver esse cuidado, você consegue suprir a quantidade de vitamina C que você precisa. E antes de passar para a próxima vitamina, eu preciso te mostrar esse slide aqui, onde eu mostro o seguinte. No nosso corpo nós temos reservas de carboidratos e de gorduras, que podem ser utilizadas para formar uma substância chamada de acetil-CoA ou acetil-coenzima A. Não precisa se preocupar com esse nome se ele for estranho a você. Apenas entenda que essa substância pode ser utilizada para gerar ATP. Lembra que nós já vimos que o ATP é uma moeda energética? Pois então, basicamente o que eu quero te mostrar aqui é que a gente pode usar as nossas reservas de carboidratos e de gorduras para gerar energia. Só que até isso chegar a acontecer, né, do ATP ser formado, várias reações vão ter que acontecer para isso. E nessas reações a gente precisa de vários nutrientes. Dentre esses nutrientes nós temos a necessidade, a participação de quem? Das vitaminas do complexo B. E aí vamos então agora falar sobre elas. Eu já coloquei aqui o quê? Que de um modo geral elas participam do metabolismo energético, que é o processo de formação e fornecimento de energia ao nosso corpo. Inclusive é o caso da vitamina B1 ou tiamina. Aqui do lado vocês têm, né, a tabela, né, com as ingestões, os níveis de ingestão adequada.
e cada slide de vitamina do complexo B eu vou falando e vai aparecendo na tabela respectiva a vitamina que eu estiver falando, ok? No caso aqui da B1, o álcool, a observação que eu trago é que o álcool prejudica a absorção. Portanto, para quem acha que consumir álcool, bebidas alcoólicas é algo inofensivo, fica a dica de que não é bem por aí. Você consumindo álcool, você pode dificultar a absorção da B1 e você dificultando a absorção de B1, e não só ela, tá? Você vai ver que tem mais vitamina E que é prejudicada com o consumo de álcool. Você pode prejudicar o quê? A queima de gordura, tá? Eu não falei que a queima de gordura precisa de vitaminas do complexo B, como é o caso da B1? Então, não basta só pensar em carboidrato, em proteína, em gordura para emagrecer, não. Se você não estiver com as quantidades de vitaminas do complexo B adequadas, você pode prejudicar esse processo de queima de gordura. E aí fica a reflexão. Muita gente que às vezes fala que já tentou de tudo, será que realmente nesse tudo que você tentou, você se preocupou ou você soube se a quantidade de vitamina B estava ali adequada àquilo que você precisava? Fica aí o questionamento. Porque como eu estou mostrando a você, isso é fundamental para que realmente tudo funcione, realmente plenamente, tá? E aí, ó, continuando todo esse raciocínio, entra a vitamina B2 ou riboflavina, que também é outro exemplo de vitamina prejudicada com o consumo do álcool. Mais uma vez, essa questão aí do metabolismo energético que pode ser prejudicado, né, com o consumo de álcool. E não adianta, tá, sair comprando vitaminas, suplementos vitamínicos, suplementação de vitaminas do complexo B, só porque eu estou falando isso, né? Que elas são importantes. Calma. Elas são importantes nas quantidades adequadas. Ingeri-las em excesso podem trazer efeitos colaterais, ok? A vitamina B3 ou niacina, ela melhora a sensibilidade à insulina. Ou seja, a célula fica mais responsiva à insulina que você secreta. Então isso facilita a captação de glicose pelas células. Eu não já falei, né, que a glicose é captada pelas células para gerar ATP? Só que para que esse ATP seja gerado, a glicose precisou do quê? Ser absorvida pela célula. E a vitamina B3 auxilia nesse processo de captação de glicose. E aí a gente entra fazendo uma associação com o diabetes. Porque o diabetes ele é caracterizado pelo quê? Por uma resistência insulínica, que faz com que você tenha uma tendência a ter um quadro de hiperglicemia, que é o acúmulo de glicose no sangue, porque as suas células não conseguem captar aquela glicose de uma forma efetiva. Portanto, a B3, uma simples vitamina, pode ajudar e muito, de repente, na prevenção, né, desse quadro de diabetes. Pulando agora para a B9, né, ou ácido fólico ou folato, né, ele evita a malformação neural do feto, evita a malformação do tubo neural. E aqui tem as quantidades, mas é muito importante que sempre haja um acompanhamento, né, nutricional, médico, profissional, né, de forma resumida, principalmente em casos de gestantes ou pessoas que estejam já planejando engravidar, porque provavelmente ali você vai precisar fazer uma suplementação. Então, ninguém vai ficar aí comprando suplemento por conta própria. Não, vai procurar a ajuda profissional. Aqui no caso da B12, eu trouxe os grupos de pessoas que têm risco para deficiência de B12. São elas, pessoas veganas, porque os veganos, eles têm o quê? Uma não ingestão de alimentos de origem animal. E qual é o problema? São justamente os alimentos de origem animal que são basicamente as fontes de vitamina B12. Outro grupo de pessoas são os idosos, porque com o avançar da idade, acaba, né, que você tem mais chances de ir reduzindo a presença de um elemento chamado fator intrínseco lá no nosso corpo. E esse fator intrínseco ele é importantíssimo para a absorção da B12. Por isso que é importante acompanhar a ingestão alimentar dessa pessoa, acompanhar junto com dados de exames, para que você saiba se você precisa fazer alguma modificação alimentar, se o profissional precisará de repente prescrever um suplemento de B12 para corrigir ou evitar, né, uma possível deficiência de B12. Pessoas também que fazem uso de medicamentos com o intuito de reduzir a acidez estomacal ali do estômago também são pessoas que têm mais chances de ter deficiência de B12. Por quê? Porque a acidez do estômago ajuda na captura, na absorção de B12.
Qual é o alerta? Cuidado para você não ficar consumindo medicamentos por conta própria. Toda vez que você, sei lá, comeu alguma coisa e está sentindo uma dor no estômago, você já acha que é gastrite, que é úlcera, e aí já vai lá por conta própria e pega um medicamento ou algum recurso, né, que diminua a acidez do estômago. Cuidado, você pode estar prejudicando a absorção de B12, tá? Não vamos esquecer que o estômago, quer dizer, esquecer não, você talvez não soubesse disso, mas se não soubesse, estou te falando agora. O estômago, ele é um órgão que fisiologicamente ele é para estar ácido. Então não vamos querer transformar um órgão alcalino que deve estar realmente ácido. Ele é ácido e tem que ser ácido. Lógico que em condições específicas a pessoa precisará usar medicamento, mas isso tem que ser com prescrição médica, né? Medicamento com prescrição médica. Agora vamos falar das vitaminas lipossolúveis, mas antes eu quero deixar um recado. Aqui eu estou colocando para você, resumidamente, algumas funções dessas vitaminas, tentando correlacionar com situações práticas do dia a dia, para que você entenda a importância dos nutrientes, porque a minha ideia aqui é que você entenda que dieta, que nutrição vai muito além de você se preocupar apenas com carboidrato, com proteína, com gordura. Vai muito além de você se preocupar com o valor calórico que está escrito no rótulo de um pacote de biscoito que você comprou. Nutrição vai muito além disso. E aqui com essa aula de vitaminas eu estou querendo te mostrar a importância desses outros elementos, muitas vezes despercebidos. Então agora sim vamos continuar com as vitaminas lipossolúveis, né? A vitamina A, ela consegue ter a capacidade de armazenamento, já que eu havia dito lá no começo, né, que as vitaminas lipossolúveis, que a vitamina A é um caso, a gente consegue armazenar. A vitamina A, a gente consegue armazenar ela, mais de 90% desse armazenamento ocorre no nosso fígado. Ela tem ação antioxidante e também é boa para a imunidade. Só que ela é sensível à luz. Então, qual é a observação que eu trago aqui para o dia a dia, né? Se você for fazer um suco, de repente um suco detox, né, que leve um ou mais ingredientes que sejam fontes de vitamina A, cuidado. O ideal é que você faça e consuma na hora. Por quê? Por mais que você possa fazer e guardar na geladeira, porque, né, se você guardar por algumas horas, alguns instantes, não vai estragar. Realmente, o suco não vai estragar. Porém, a vitamina A, ela é sensível à luz. Então, quando você faz algum processamento mecânico da fruta, pronto. A fruta e a parte interna já foi exposta, então a vitamina A precisa ser consumida na hora. Se você não consumir na hora, o que vai acontecer? A partir do tempo em que ela for ficando exposta ao ambiente, à luz, ela vai se degradando. Então, quanto mais tempo você ficar ali na geladeira que seja, quando você for ingerir, você já vai ter tido perda nutricional, perda de vitamina A. Então o seu benefício ali já não vai ser mais o mesmo, se você tivesse consumido na mesma hora do preparo. A deficiência de vitamina A pode aumentar o risco de Alzheimer. Por quê? A deficiência de vitamina A pode fazer com que haja aumento de acúmulo de uma proteína lá no cérebro chamada de beta-amiloide. Essa proteína beta-amiloide, quando ela se acumula, ela faz com que haja uma dificuldade nas sinapses neuronais de comunicação. Em outras palavras, essa proteína beta-amiloide dificulta a comunicação de um neurônio e outro, o que vai acabar, né, caracterizando ali toda a questão do Alzheimer, né, que é a dificuldade de cognição, de memória. Portanto, cuidado, né, porque a vitamina C, apesar da gente ter a capacidade de armazenamento, esse armazenamento ele se esgota, né, se você ficar por muito tempo desleixando o consumo de vitamina A. Então é importante consumir ali com regularidade para evitar deficiência e evitar você se predispor a um risco de complicações de uma doença, né, como essa, que é muito complicada. E aí as fontes. O fígado bovino entra aqui e eu faço a seguinte ressalva. Eu não disse que nós armazenamos vitamina A no fígado? Então, o boi, ele também é um mamífero, então ele também tem capacidade de armazenar vitamina A no fígado, por isso que o fígado bovino é uma boa fonte. Mas também nós temos fontes vegetais, a exemplo de verduras verdes escuras. Mas a dica que eu dou aqui é: preste atenção no consumo de alimentos de origem vegetal que sejam com um tom, uma cor puxada para o alaranjado.
Esses alimentos de tons laranjas normalmente são boas fontes de vitamina A. Exemplos: o mamão, a cenoura e a abóbora. E aqui é o quadro, né, com os níveis de recomendações para a vitamina A. Agora sobre a vitamina D. Ela aumenta a absorção do cálcio. Eu ainda vou falar sobre o cálcio aqui nesse curso, mas já adianto isso, que para você absorver o cálcio, que você talvez saiba que é bom para a saúde dos ossos, não adianta você consumir de repente um alimento que tenha cálcio, que você saiba que tenha cálcio, se você não tem níveis de vitamina D adequados. Ou seja, se você tiver deficiência de vitamina D, aquele cálcio não vai ser bem absorvido. Ou seja, um nutriente, às vezes para ser realmente aproveitado pelo corpo, você precisa de outro. Então, é sempre importante a gente entender isso, que uma coisa puxa a outra. A gente está falando de metabolismo, reações. Nada é sempre sozinho, uma coisa depende da outra. E aqui você está vendo isso, que a vitamina D aumenta a absorção de um outro nutriente, o cálcio. A vitamina D ela tem ação preventiva ao diabetes tipo 2. Por quê? A vitamina D ela acaba bloqueando algumas reações de caráter pró-inflamatório. O que é isso? Essas reações elas têm a capacidade de gerar inflamação. E a vitamina D bloqueando elas está ajudando a prevenir quadros de inflamação. E a obesidade, né, por exemplo, que caracteriza justamente uma doença inflamatória, que pode aumentar o risco de diabetes tipo 2, também envolvido com inflamação, se você está nesse processo todo de inflamação, você está tendo um processo, pelo menos existe, né, uma probabilidade grande de você estar tendo um processo de resistência insulínica, que é o que caracteriza o diabetes tipo 2, porque você não capta a glicose, como até já falei, né? E você acaba ficando com a glicose retida no sangue, gerando a hiperglicemia. Se você tem a vitamina D, que tem essa ação de bloquear processos de indução à inflamação, você está ajudando a evitar tudo isso. Então a vitamina D ela pode ser preventiva, porque veja, na nutrição a gente trabalha muito mais e focando na prevenção. Sabe aquele ditado? É melhor prevenir do que remediar? É literalmente isso. Então, previna-se, é melhor prevenir do que depois você ter que, né, tratar algo que já está instalado. Então, é sempre bom a gente prevenir. E a vitamina D, nós temos a síntese natural do corpo com a exposição solar. Então, quando a gente se expõe ao sol, a gente recebe a radiação solar e na pele isso ativa a síntese de vitamina D. Então, aqui está a melhor fonte de vitamina D. Porque sim, existem alguns alimentos que, sei lá, vão ser enriquecidos, fortificados, né, com vitamina D. Mas a melhor fonte, de verdade, é o sol. Então, apesar de nós morarmos em um país que tem, né, uma boa exposição solar, não é difícil encontrar pessoas com deficiência de vitamina D, tá? Aqui está a tabela com os níveis de vitamina D. Vitamina E. A principal função é a ação antioxidante que ela traz ao nosso corpo. Ela é melhor absorvida junto com lipídios por ser uma vitamina lipossolúvel, né? E aí a natureza é sábia. Por quê? Normalmente, na natureza, os alimentos que são fontes lipídicas têm vitamina E. Normalmente, um alimento que tem vitamina E tem lipídio. Então, como eu disse, ela precisa de lipídio, né? Mas normalmente, alimentos que têm vitamina E vai ter o lipídio junto. Claro que podem ter algumas exceções, mas normalmente as coisas estão ali juntas e você já consegue, né, ter essa absorção da vitamina E otimizada. Exemplos de fontes: as oleaginosas, a exemplo aqui, ó, das nozes, azeites, né, óleos. Por exemplo, o próprio óleo de nozes, né, ele é um lipídio, concorda? Ele é fonte lipídica e ele é uma boa fonte de vitamina E. E aí você ingerindo esse óleo de nozes, você tem os dois juntos e aí a otimização da absorção da vitamina E está garantida. Aqui está a tabela com os níveis de ingestão de vitamina E e a vitamina K. Ela tem o efeito pró-coagulante, que é bom, é importante no reparo, por exemplo, de alguma ferida na pele, que você precisa fechar aquela ferida, estancar aquele sangramento. Então o efeito pró-coagulante é o processo de formar algum coágulo, que é bom para um caso como esse que eu acabei de citar. A deficiência, portanto, pode estar relacionada com sangramento em regiões como pele, gengiva e nariz. Se eu disse que ele tem um efeito pró-coagulante, né? Se você tem deficiência de vitamina K, quando você tem um sangramento assim na pele, você pode acabar demorando mais para cicatrizar aquele ferimento. Então,
é bem racional aí esse entendimento. Mas o excesso, né? O excesso, existe o quê? Um risco para pacientes com terapia anticoagulante principalmente. Porque se um paciente está fazendo uso de um medicamento com ação anticoagulante, porque lá o médico prescreveu. O médico prescreveu esse medicamento para evitar a formação de coágulos por algum motivo, né? De repente para evitar alguma doença cardíaca, né? Porque a pessoa já tem algum histórico na família. Enfim. Então se você usa esse medicamento com esse efeito, com essa finalidade, e aí você exagera na vitamina K pela alimentação, você vai fazer o quê? Você usa o medicamento para evitar a coagulação, mas você está ingerindo na alimentação muita vitamina K que tem efeito pró-coagulante. Você está simplesmente diminuindo o efeito do medicamento. É como se você estivesse anulando o efeito do medicamento. Então é um risco. E daqui a pouco eu vou falar das fontes, né? Mas pelo menos metade das necessidades vem da síntese microbiana. Essa microbiana aqui, esse termo significa microbiota, né? Se refere à microbiota intestinal, que são as bactérias que nós temos no corpo. Então, como é que a gente pode propiciar que essas bactérias se reproduzam ali, né? Tenham todo o metabolismo saudável? Como um dos fatores é a alimentação. Então, por meio de uma alimentação saudável, a gente tem uma boa microbiota, uma boa composição microbiana que vão poder estar fazendo essa síntese naturalmente de vitamina K. E aí as fontes, a fonte principal, tá gente? As fontes principais são os vegetais verdes escuros. Por isso que salada é bom? É bom. Consumir vegetais são uma boa ideia? Sim, perfeitamente. Mas há casos e casos. A depender do consumo, se você exagera, você está ingerindo muitos vegetais, você pode estar ingerindo muita vitamina K. E aí você pode estar tendo um efeito pró-coagulante tão grande que aí já não vai ser mais algo apenas fisiológico, né, para reparar uma ferida na pele, não. Você vai acabar fazendo a formação de coágulos de repente, né, no seu corpo, que existe risco com isso. Então tudo a gente precisa pensar no equilíbrio. Aqui está a tabela com as recomendações de vitamina K. E com isso você acabou de ter mais noção sobre as vitaminas. E eu espero agora que você definitivamente não pense mais, não que seja o seu caso, mas se era o seu caso, que você não mais pense em dieta e você só pense em carboidrato, em proteína e gordura. Dieta, nutrição, vai muito além disso. Eu espero que essa aula já tenha ajudado a você consolidar isso em você. Porque sem essas ideias, dificilmente você consegue ter uma noção da importância dos alimentos. Você não pode olhar para uma maçã e só pensar que ali é carboidrato, que ali é frutose. Não, você tem que olhar para uma maçã e você entender que a maçã, ela é realmente uma fruta, tem frutose, tem carboidrato, mas também tem vitaminas ali, tem outros nutrientes. E esses outros nutrientes podem estar fazendo tantos efeitos como alguns desses vários que nós já vimos aqui nessa aula. Então eu aguardo você na próxima aula.